Olá, meus amores, vamos a partir de agora iniciar as classes de palavras. É um trabalho árduo, são 10 classes. A gente precisa criar uma certa habilidade para reconhecer cada uma delas. Então, como variáveis, nós temos estas aqui, ó. Olha que interessante. Substantivos e adjetivos são variáveis. Nós temos o pronome, também variável. Nós temos o verbo variável. Na realidade, classes variáveis ainda são mais, né? Nós temos outras, por exemplo, artigo, né? O numeral, olha aí. Então, adjetivo, substantivo, pronome e verbo. Artigo, né? E o numeral. Então, 6 classes gramaticais são variáveis. Em contrapartida, nós temos aquelas que não variam. Por exemplo, o advérbio, não tem como você passá-lo para o plural. Por exemplo, eu estou muito feliz. Muito é um advérbio. Vamos colocar nós. Nós estamos muito felizes. O mundo permanece. Isso quer dizer o quê? Que é uma classe invariável. Preposição também não varia. Conjunção não varia. E interjeição não varia. Mamá, o que é que eu tenho que saber? A princípio, isso. É uma coisa difícil? Não. Existem classes gramaticais variáveis e classes gramaticais não variáveis. Em língua portuguesa, a gente diz que são 10 as classes gramaticais. Pois bem, 10, né? Ó, substantivo. Quais são aquelas que adoram mexer com o substantivo? O adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Eles são relacionados. Porque numeral, artigo, adjetivo e pronome adoram acompanhar e se relacionarem com o substantivo. Não tenho dúvidas disso. Em contrapartida, nós temos o verbo. E quem adora trabalhar com o verbo, nós temos o advérbio. Ele lida com o verbo. Por fim, nós temos as que conectam. Preposição e conjunção. Trabalham com conexões. E a gente tem a última, que é a interjeição, indicando emoção. Estas são as 10 classes gramaticais que nós temos em língua portuguesa. E isso vai nos perseguir por muito tempo durante o curso. Vamos ter classes de palavras 1, 2, 3, até fecharmos as 10 classes gramaticais que nós temos que estudar para fazer uma ótima prova da Copeta, tá bem? Então, fica ligadinho com o Mamá. Não esquece de mamar. Não esquece de assistir. E, se for preciso, reassistir a todos os vídeos, tá bem? Vamos lá. De mamar e MC Cursos, né? Os primeiros lugares dos concursos realmente são nossos. Vamos agora entender o substantivo. Mamãe, é a primeira classe, a classe mais simples e tal. Olha, realmente é uma classe muito simples. Substantivo, eles dão nome aos seres. É isso que o substantivo faz. Dar nome aos seres. É uma classe de palavras, lexema, no caso de palavras, que pode fazer o quê? Pode significar substâncias, objetos, sejam qualidades, estados, né? Processos, e assim vai. É aquilo que dá nome ao que está ao nosso redor. Se você parar para observar as coisas que estão ao seu redor, o nome que elas recebem enquadram-se na classe gramatical chamada substantivo. Ok? Não se esqueçam disso. O substantivo, em contrapartida, ele indica gênero, número, grau. Masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo. Você pode perceber aqui, duque e duquesa, gênero, camiseta, camisetas, número. Coisíssima nenhuma, coisíssima, superlativo. Isso é flexão do substantivo. Tá bem? Show de bola! Vamos agora, né, entender os tipos de substantivo.
Os substantivos possuem tipos. Eles são, repare, já é uma coisa você separar as palavras e colocá-las como substantivos. E como se não bastasse, existem tipos de substantivos. Então, são tipos de tipos. Isso é muito normal em língua portuguesa, tá? Começa a se acostumar. Nós temos os tipos de substantivos. Sim. Ó, nós temos substantivos, deixa eu ver aqui, comuns e próprios. O que quer dizer isso, mamá? Comuns. É aquela palavra que ela tem dentro de si várias. Vamos observar uma coisa aqui. Vamos lá, rapidinho. Ó, volt é próprio, porque é específico. Traficante é comum, porque nós temos vários traficantes, que podem ter vários nomes também. Nós temos vários de diversos nomes, óbvio. Uma máquina interessante. Eu vou colocar aqui para vocês mais duas, para vocês entenderem. Opa! Prestem atenção, tá? Rio. Agora, observem São Francisco. O que você entendeu? Rio é comum. São Francisco é próprio. Os próprios vêm em maiúsculo, como vocês sabem, denominam animais, tipo Mimi, né? Duque. Denominam, por exemplo, pessoas, nomes de ruas, cidades, capitais, estados, países. São os próprios. Tudo bem, por enquanto? Nós temos também os substantivos concretos e abstratos. Sim, substantivos concretos são aqueles que eu posso formar uma imagem. Vou puxar aqui uma setinha para explicar isso a vocês, tá? Muita gente não sabe a definição de concreto. Ai, como ficou feio. Eu consigo formar imagens. Já o abstrato é aquele que eu consigo formar imagens, mas a gente tem uma coisa interessante. Deixa eu dar uma ajeitadinha nisso aqui, que eu acho que eu vou embanar a cabeça do aluno. Deixa eu me dar uma apagada aqui e deixar isso mais claro, tá, minha gente? Vamos lá. Preste atenção. O substantivo concreto e o abstrato. O concreto é aquele que ele é independente. Eu também vi essa informação em artigos. Mas como é que você faz para ter isso? Porque às vezes a gramática não explica tudo. Artigos. Artigos acadêmicos da PUC, da USP, eu consigo lê-los para poder também fundamentar ainda mais, porque são releituras de gramáticas. O que é um substantivo concreto? É aquele ser independente. Tijolo é concreto, porque ele vai existir independente de você. Já o que é o abstrato? É o ser dependente. Amor, por exemplo, depende de alguém para fazê-lo. É abstrato. Agora, olha que coisa interessante. Toda vez que eu formar uma imagem, ele também é concreto. Sereia. Mamá, sereia é o quê? Concreto. Por quê? Porque eu consigo formar uma imagem cultural. Então, formar uma imagem também é uma forma de você conceituar o concreto. Então, Saci Pererê, já que existe uma imagem cultural, sim, será concreto. Meu Deus, não sabia? Sim, concreto. Entendeu? Show de bola? Mas formar imagem também é uma maneira de você conceituar o substantivo concreto. Temos também o substantivo, ó, simples e composto, os substantivos. Mamá, qual a diferença? A diferença é que o simples, gente, é muito fácil. O simples, ele tem um núcleo. Aqui, por exemplo, ó, guerra. É simples. Já o composto, dois núcleos ou mais. Por exemplo, girassol. Nós temos gira mais sol.
Esse S foi só para manter o sentido, o som do S, para não ficar girasol. Nós temos dois radicais. O que significa isso? Substantivo composto. Que maravilha, que delícia! Vamos continuar. Mamá, o que é o primitivo? Primitivo é o primeiro. É aquele que é a palavra primeira. Homem, primitivo. Homenzarrão, derivado. Deu para entender? Aqui, por exemplo, ó, nós temos jardineiro, primitivo. Não é mesmo, jardineiro é primitivo. Por quê? Jardineiro, ó, vem de jardim. Florista, flor, primitivo. Cultivador, de cultivo, primitivo. Então, o primitivo, já raiz, é derivado. Perdão, é o contrário. Cultivador, derivado. Jardineiro, derivado. Florista, derivado. De flor, jardim e cultivo. E raiz, primitivo, porque é a primeira. Então, não se esquece. Feliz, primitiva. Felicidade, derivado. Ok? E o substantivo coletivo, para a gente finalizar, me atire aos lobos que voltarei liderando a alcateia. Eita, arrasou! Arrasou, fechou o tempo, bebê. Alcateia, né? Que seria o coletivo de lobos. Então, o que acontece? O coletivo, ele traz uma noção de vários animais ou várias coisas da mesma espécie naquela palavra. Tá bem? Fechamos os tipos de substantivo. Que coisa maravilhosa. 12 minutinhos. Fechamos os tipos de substantivo. Show de bola. Vamos agora, né, para exatamente uma coisa muito, muito interessante. Que é o quê? O gênero dos substantivos. Meu Deus, mamá. Também se estuda gênero? Obviamente. Os substantivos podem ser biformes, quando tem duas formas. É muito, muito fácil aprender isso. Ó, só por ter duas escritas, menino e menina, que se diferenciam pela desinência, claro, mas se diferenciam, eu chamo de biformes. Boi e vaca. Também são biformes, porque são dois formatos que eu uso, um para o masculino, o outro para o feminino. Então, quando eu fizer essa ideia de uso pelos formatos, né, o formato diferente para cada uso de gênero, eu digo que eles são biformes, há duas formas. Os substantivos também podem ser comum de dois gêneros, ou seja, é o mesmo para ambos os gêneros. Observe que a palavra estudante eu tanto posso usar para o masculino como para o feminino. A diferença é que nós vamos ter os artigos ó, a e ó. Ou seja, os determinantes, ó, meu e minha. Mas a escrita da palavra substantiva é a mesma. Isso quer dizer que é a mesma palavra para ambos os gêneros. É comum de igual, para os dois gêneros. Tudo bem? Por enquanto é simples, é fácil. Nada aqui está difícil não, você percebeu, né? Bom, vamos agora para mais uma observação. Ó, classificação. O sobrecomum. Ele é além do comum. Ele vai além. Ele é único para todos, homens e mulheres, masculinos e femininos. Vítima. A vítima. Ele é a vítima. Ela é a vítima. Sobrecomum. Criança. O garoto é uma criança. A garota é uma criança. Veja que não mudou a palavra criança para ambos. Eu sou a testemunha. Ele é a testemunha. Ela é a testemunha. Não mudou. Se é comum para os dois, ou melhor, se é o mesmo para os dois, e nem artigo muda, permanece o artigo. Aí é sobrecomum, tipo, é além do comum. Tá bem? Show de bola. Vamos agora para mais um, né? Mais um gênero maravilhoso, que é o epiceno, muito fofinho. É aquele que eu uso para animais.
E eu uso duas palavrinhas. Fêmea, macho. Então, ó, eu vou utilizar as palavras fêmea e macho. Olha aqui, ó. Que interessante, né? Jacaré, macho. Jacaré, fêmea. Cobra, macho. Cobra, fêmea. Então, quando você fizer isso, não se esqueça. Chama-se epiceno. Mas boi e vaca seria epiceno porque é animal. Não. O epiceno não, ele não muda. Ele fica o mesmo e a gente só faz o quê? Acrescentar as palavras macho e fêmea. Sempre assim. E acabou. E ponto final. E você aprendeu o gênero dos substantivos. Que coisa linda, maravilhosa. Estamos num tempo ótimo, perfeito. Vamos lá? Vamos continuar. Direto do estúdio do tio Mamá. Maravilhoso. Mamá montou o próprio estúdio. Tá uma coisa linda, maravilhosa, deliciosa. Vamos lá. Vamos agora, tio Mamá, fazer o quê? Olha, agora a gente vai, né? Ai, meu Deus, a minha canetinha não apareceu. Pronto, voltou. Agora a gente vai fazer o seguinte: aprender os graus. Pois é. Grau indica maior e menor, aumentativo e diminutivo. Esse grau, ó, para essa palavrinha, olha que coisa interessante. A palavra, por exemplo, enorme, ela dá o grau aumentativo. Panelão, aumentativo, uma panela grande. Barco pequeno, diminutivo. Livrinho, diminutivo. Então você pode colocar a palavra grande, pequeno, enorme, ou você pode colocar em uma palavra só. O interessante é você aprender isso aqui também, ó. Se você utilizou, né? Repare que interessante. Se você utilizou, não ficou muito legal isso. Deixa eu me apagar aqui. Ó, existe uma setinha só para isso? Ótimo. Se você utilizou a palavra enorme, a palavra pequeno, se você teve que acoplar uma palavra, analítico, quer dizer maior. Mas se você fez tudo isso numa palavra só, como aqui, em vez de dizer grande panela, você disse panelão, chama-se sintético, resumido. De novo, grau aumentativo analítico. Você coloca grande, pequeno, maior, menor. Grau aumentativo sintético. Você coloca em uma palavra só, sintetiza em uma palavra só. Tudo bem? Show de bola. Aqui você tem alguns que você pode parar para dar uma olhadinha, né? Ó, animal, animalejo, animalzinho, animáculo. Então são formatos bem loucos. Chapéu, chapeleta, chapelinho. Chapeleta é o chapéu menor, né? Homem, homúnculo, homenzinho, hominho. Então são formatos de diminutivos, formatos de aumentativos que você pode aprender a mais. Criança, criançona. Dente, dentão, dentilhão. Algumas, claro, estão em desuso, mas são interessantes para você aprender. Mão, mãozorra, mãozona, manápula, manópula. Então veja que, nossa, mamãe, o meu vocabulário está muito curto. Não se preocupe, não precisa de tudo isso, até porque alguns não estão em uso. Boca. Repare de boca como é interessante. Ó, bocarra, boqueirão, bocaça. Meu Deus, bocaça é muito louco, né? Mas é interessante. Então, não se esquece dos graus. Os graus são muito importantes, mas pelo menos lembre assim: analítico, eu acoplo uma palavra para indicar o grau. Sintético, na própria palavra eu já coloco o grau em uma palavra só, eu sintetizo. Tudo certinho? Vamos lá. Vamos continuar. Gênero. Mamá, e o gênero? Nós já estudamos os gêneros, né? Pelaquela parte de biforme, uniforme, comum e tal e tal. Mas é interessante que você entenda uma coisa que eu acho que chama muita atenção do aluno. E nas provas também. O que é? Às vezes, há uma mudança de sentido quando você vai e faz um gênero. Por exemplo, o que está acontecendo aqui, necessariamente. Ó, a cabeça é uma coisa. O cabeça é outra. Então, algumas vezes vai mudar o gênero e haverá mudança de sentido. Mas que coisa linda. Mudança
sentido. Ok? Não se esquece isso. A rádio, o aparelho. O rádio, a estação. A capital, cidade. O capital, o dinheiro. O capital é o funfa. A guia, o documento. O guia, a pessoa que ajuda, né, os outros numa viagem, num passeio turístico. A moral, regras. O moral, o estado de espírito. Né? O moral. A grama, meu Deus, isso aqui é maravilhosa. A grama, a plantinha. O grama, o peso, a medida. Meu Deus, não se esquece disso. Tá bem? Então veja como essas aulas são muito ricas e muito autoexplicativas. Então, assim, participe, assista, continue, fique firme, forte, porque vai dar muito certo. Tá bem? Tanto para o aluno de Mamá, como para os alunos do MC Cursos. Tá bem? Ok? Vamos lá, vamos continuar. Mamá, o que vamos ver agora? Olha, fechamos os substantivos. Estamos em torno de 21 minutos, então está legal que a gente vai poder fechar substantivos e artigos, tá? Os artigos são exatamente palavrinhas muito conhecidas por nós. Porque nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Olha que fofinhos, né? Os artigos definidos são aqueles que trazem uma ideia de definição. Eu digo como o, a, os e as. E os indefinidos, uma, os e umas. Oh, meu Deus, que maravilha, que coisa difícil. Mas tenha calma. Os artigos são muito importantes para indicar gênero e número dos substantivos. Porque o artigo ele vai ajudar a fazer essa diferenciação. Eu digo o pires, repare, pires é uma palavra que já está no plural. Mas se eu digo o pires, eu entendo que é singular, por causa do artigo o. Se eu disser os pires, aí eu entendo que é plural. O lápis, os lápis, eu vou entender singular e plural por causa do artigo. Ah, mas então ele é importante. Muitíssimo. Outra hora eu vou dizer assim, o rapaz chegou. Um rapaz chegou. O rapaz chegou, eu sei qual é o rapaz. Um rapaz chegou, meu Deus, um rapaz qualquer. Então, não desmerece os artigos não, tá? Pelo amor de Deus. Podem ser definidos e indefinidos. Definidos ou a, os e as. Define a coisa que está, a qual eu estou dizendo. Indefinido, uma, uns e umas, indefine. Aquele é o prédio. Vamos ler isso aqui. Ó, aquele é o prédio. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aquele é o prédio sobre o qual eu havia comentado com você. É o prédio. Ou seja, específico. Um policial esteve aqui ontem. Um policial. Eu não sei qual é o policial. É um, mas eu não sei tipo, qual é o nome dele. Eu não tenho muitas informações sobre ele. Então, esta é a diferença entre ser definido e indefinido. Os artigos possuem valores semânticos? Sim. Os artigos possuem valores semânticos, né? Mas sério? Obviamente, galera. Ó, olha que interessante como os artigos possuem valores também. A banana ou banana. Meu Deus, só a mudança de um artigo já fez com que eu indicasse a mudança de sentido. Claro que o banana é uma coisa muito cultural, é meio que um trabalho conotativo, né? O que é conotação? É a gente botar um novo significado para aquela palavra. Mas existe isso. Então, o artigo é o responsável pela mudança de sentido. O artigo foi o responsável pela mudança de sentido. A foca, a capital e o capital já vimos, a foca e o foca. Né? A foca, o animal. O foca, um jornalista novato. Deus novato. Sério? Sério. Ou seja, saiba que o artigo também atribui mudança de sentido. Toda cidade, toda a cidade, toda cidade, cidade qualquer, toda a cidade por inteiro. A incorporação, por exemplo, de um artigo ou não, fez a mudança de sentido. Você concorda comigo? Show de bola. E aí a gente vai agora observar alguns valores semânticos dos artigos. Não se esquece disso. Vamos lá. Amar, que interessante essas aulas, ajudando muito. Espero te ajudando sim. Para você que está na minha turma, para você que está no MC, espero que vocês estejam sim sendo ajudados. Ronaldo é o jogador. Não é qualquer jogador. Ele é um jogador bom, de qualidade. Ele tem qualidades. Olha que coisa foda.
o jogador. Alexandre o Grande, para dar importância de sua grandeza, ainda mais. Peguei uns R$ 1.000, ou seja, aproximadamente. Esse uns indica que eu estou dizendo algo aproximado. Né? Eu tenho uma preguiça, muita preguiça, ou seja, intensidade. O uma está indicando intensidade. Que maravilha. Vamos lá. Paulo é o aluno. Se Paulo é o aluno, é como se ele fosse um ótimo aluno. Um aluno maravilhoso. Então é um superlativo, é um aluníssimo. O aluno, viu? Eu estou engrandecendo. Não assistiremos a um jogo. Assistiremos ao jogo. Ou seja, não é um jogo qualquer, desmereceu. É ao jogo, deu destaque. E um lado desmereceu, o outro atribuiu uma ideia de destaque. Gente, aprendemos 2 classes gramaticais maravilhosas. Espero que vocês estejam amando estas aulas. São feitas especialmente para vocês que